Salve, minha família! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão desfrutando do nosso novo aplicativo. Demorou, mas chegou com vários benefícios, né, família? Então, sejam muitíssimos bem-vindos ao nosso treinamento, tá bom, família? É isso mesmo, agora vamos passar nossas estratégias em videoaulas muito bem separadas e esquematizadas para você entender realmente todo o nosso método e toda a nossa forma de trabalhar. Vai ficar aqui guardado nesse local de videoaulas para você vir revisar as aulas, que é sempre importantíssimo até você deixar tudo muito bem esquematizado aí, muito bem entendido sobre o nosso método, que é o mais importante, saber aplicar o nosso método dos 3 pilares de forma bem profissional, para que a gente consiga sobressair em meio à volatilidade do mercado, que a gente sabe que é muito grande, né, tropa? Antes de eu começar o nosso treinamento, para quem não me conhece, meu nome é Vinícius, mais conhecido aí como Vini Green. Já estou há muito tempo no mercado, comecei há mais de 6 anos, família. E assim que eu validei o meu método, eu era focado em grupo VIP. Agora estou com o grupo free, mantendo o grupo VIP, dessa vez ainda mais profissional, com videoaulas e vários outros conteúdos que a gente ainda não tinha condições de entregar, mas agora a gente está melhorando a nossa estrutura para trazer tudo isso de forma muito bem didática para vocês, tá bom, família? E antes de falar aqui do nosso método dos 3 pilares, eu vou contar um pouco, né, como tudo começou na história do Vini Green aí, porque nada que você vai aprender aqui, família, nasceu por acaso, tá bom? Eu sou do interior, vim da roça e vim há mais de 10 anos aqui para a capital, moro em Belo Horizonte e vim tentar a vida aí como a maioria das pessoas vem para trabalhar, para estudar, e eu vim fazer isso. Nada na minha vida foi fácil, eu sei muito bem o valor do dinheiro, família, eu sei muito bem que o dinheiro não aguenta e não suporta desaforo, tá bom, família? Então, eu vim de baixo, comecei trabalhando em lan house, trabalhei em política, trabalhei fazendo bico, de garçom, auxiliar de pedreiro, trabalhei em logística durante muito tempo, família. E a melhor oportunidade que eu tinha até então na minha vida, já com 25 anos, família, era ter ido trabalhar no telemarketing, ter ido ser auxiliar de telemarketing. Pra mim era o auge, tropa. E aí, passando um tempo, eu trampando muito, eu não via possibilidade de crescimento dentro da empresa, apesar de ser muito bem tratado, de ser muito bem acolhido por todos. A gente sabe que no mundo corporativo as coisas são muito difíceis de acontecer, né? Então, eu decidi arriscar tudo, família, decidi arriscar tudo, larguei o emprego e fiquei na minha mente assim, cara, eu preciso desses 4 meses do seguro-desemprego que eu consegui para mim conseguir ser efetivo no mercado. Obviamente, não foi como eu pensei que seria, tropa. Fiquei aí aproximadamente um ano e meio entre ganhos e perdas, aquele perde e ganha que vocês provavelmente devem estar acostumados, que é ganha muito num dia, aí passa uns dias, perde muito, e aí no final a gente embaralha e não sabe se realmente está sendo lucrativo ou não no mercado, tá bom, tropa? Então, você que está começando agora e está cometendo muitos erros, coloque na sua mente que isso é normal de acontecer, tá bom, família? E eu estou aqui para te ajudar a diminuir ao máximo esses erros que a gente chama de erros de principiante, tá bom? Erros básicos. A gente vai estar aqui para que você diminua ao máximo esses erros e diminua, consequentemente, os riscos de perda dentro do mercado, trabalhando o nosso método dos 3 pilares, tá bom, tropa? Então, tropa, quando eu comecei, como eu disse, foram muitas ganhas e perdas, altos e baixos, que realmente, no final, eu não estava sendo lucrativo, eu estava apenas sobrevivendo ao mercado. Eu queria multiplicar muito rápido, eu não sabia controlar o mais importante, que era o meu mental. E aí, eu vi, família, que da forma que eu estava, eu não estava sendo lucrativo, que eu precisava entender realmente a forma que o jogo funciona, tropinha, tá bom? O problema não era a estratégia, não era a minha leitura de padrão, não era a minha gestão de banca, era a forma como eu pensava o jogo, tá bom, família? Como eu pensava o game. E aí, eu comecei a estudar de forma mais aprofundada o game, tirei para aprender um novo idioma, para entender, família, de forma geral, como o mercado global funciona e não só os players aqui do Brasil. Então,
Eu aprendi outros idiomas para estudar no YouTube e outros conteúdos na internet. Viajei para vários lugares para conhecer vários players grandes do mercado que já tinham métodos validados para que eu conseguisse criar o meu próprio método, tá bom, família? E foi aí, depois de muito estudo, entendendo que a chave de tudo é a mentalidade, foi que nasceu o nosso método dos 3 pilares, que com o passar do tempo foi validado por milhares de alunos meus, que hoje eu tenho mais de 25 mil alunos, e foi validado não só por mim, mas por todos esses alunos que operam comigo. Quem está há mais tempo teve mudanças significativas em sua vida, como vocês podem ver aqui acima, tá bom, tropa? Nos prints que estão aparecendo aí de lucros meus e dos meus alunos, tá bom, tropinha? Família, então foi assim que surgiu o nosso método dos 3 pilares. Quais são esses 3 pilares, família? Leitura de padrões, gestão de banca e controle mental, família. O primeiro é a leitura de padrões, é a estratégia técnica, que é a base para entender o jogo e o funcionamento do mesmo, tá bom, família? Como a gente vai reconhecer os padrões e como a gente vai trabalhar em cima de cada padrão, tá bom? O segundo é a gestão de banca, porque nada adianta você saber ler tudo que acontece na mesa se você não sabe proteger o seu ganho, tá bom, família? E o terceiro, e o mais silenciado, o mais esquecido, o mais negligenciado e o mais importante de todos, o mais poderoso, tropa, é o controle mental. Sabe por quê? Porque quem não domina a mente perde até mesmo quando acerta, família. Não adianta você ter a leitura de padrões braba, não adianta você fazer a sua gestão boa se você não tem o controle da sua mente, se você não sabe a hora correta de parar, a hora correta de continuar. Tudo isso é importantíssimo. Existem 2 momentos, famílias, que decidem as nossas operações, que são os momentos de pressão positiva e de pressão negativa. A pressão negativa a gente já conhece, é quando a gente está perdendo e a gente quer recuperar tudo em apenas um dia, e muita gente acaba perdendo tudo nessa bola de neve de emoções que é trabalhar no mercado sob pressão. E temos a pressão que ninguém fala, que é a pressão positiva. É quando você está ganhando e acha que vai ganhar o mundo inteiro com apenas um dia de operações. E você não sabe proteger o seu ganho. E aí você perde tudo que ganhou e o que você tinha investido. Então, família, esses padrões, família, foram o que mudaram completamente a minha vida, a minha forma de operar, a minha realidade dentro do mercado, e que mudou a realidade de milhares de alunos que aplicam hoje com profissionalismo o nosso método dos 3 pilares, tá bom? Esse método, família, não é sobre ganhar apenas uma vez, é ganhar sempre, com clareza, calma e constância, família. A gente não quer desespero. Trabalhar com desesperado não é bom em nenhum momento, tá bom, família? Então, é importantíssimo a gente trabalhar o método para o objetivo principal que ele foi criado, que é manter a constância no mercado muito, muito volátil, tá bom, família? É importantíssimo a gente entender sobre o mercado também, tropa, porque muita gente, por essa onda de renda extra, muita gente esquece que o mercado ele é soberano, muita gente esquece que é chamado de jogo de azar, e não é à toa, família. O mercado ele é construído para tirar o nosso dinheiro. Porém, com esse método e um trabalho feito de forma profissional, a gente consegue se sobressair mesmo em dias em que a mesa está muito manipulada. Então é importantíssimo você entender que o mercado é sim de alto risco, tá bom, família? Porém, o ganho é maior do que praticamente todos os outros tipos de mercado que a gente tem, e é um ganho instantâneo. Então, por isso a gente corre o risco dentro desse mercado, por isso a gente trabalha para manter essa constância e diminuir ao máximo todos os riscos que a gente está aí predisposto a correr trabalhando no mercado. Por isso, existe esse método dos 3 pilares para que a gente seja efetivo, tá bom, tropa? Então, meu amigo, se você está aqui agora, é porque você quer dar esse próximo passo. A partir da próxima aula, eu vou te mostrar como funciona o método dos 3 pilares, como você vai aplicar de forma efetiva esse método dos 3 pilares no seu dia a dia operacional, para você entender o jogo, ler padrões, fazer gestão de banca e principalmente
se tornar um profissional que opera com clareza e constância. Esse é o nosso objetivo principal. Então seja muito bem-vindo à Tropa do Viniguim, seja muito bem-vindo à nossa família, tropinha. Então, a partir da próxima aula eu vou te mostrar passo a passo como funciona o nosso método dos 3 pilares. Mas para isso, tropa, eu preciso que vocês me prometam apenas uma coisa: comprometimento, tá, tropa? É uma coisa, família, muito importante a gente ter, que é o comprometimento, não só na atuação desse método, mas em tudo na nossa vida. Na criação de um novo hábito, sempre é preciso comprometimento, porque até isso virar um hábito para você, vai ser um pouco chato às vezes essa repetição, mas a partir do momento que isso se tornar um hábito, você vai ver que vai fluir de forma muito mais natural. Hoje eu faço muitas lives e mesmo assim eu consigo fazer a gestão, eu consigo preencher minha planilha, eu consigo preencher meu diário mental até hoje, tá bom, família? Então é só isso que eu peço para você: comprometimento para a gente aplicar esse método. Então, família, é importantíssimo. Corta isso aqui. Então, tropa, eu peço esse comprometimento para vocês, porque o que está prestes a acontecer aqui é uma mudança de chave no seu jogo. Você vai começar a entender realmente como o jogo funciona e como você se enxerga dentro dele, tá bom, família? Então, seja muitíssimo bem-vindo à nossa família e bora para a próxima aula. Vem comigo que o excepcional nos espera, família.